começando mais uma programação MDJ com Maria de Jesus. Confira na íntegra todas as nossas reportagens, as nossas notícias. Tudo para você ficar bem juntinho conosco. Vem comigo? O nosso tema de hoje: a propagação das fake news e seus impactos no âmbito eleitoral. Entrevistei especialistas no assunto. Vem comigo e confira a opinião de cada um dos nossos especialistas. O que é fake news? Como elas se propagam? Bom, fake news é uma ficção jurídica, porque ela não existe no ordenamento jurídico nosso. O que existe, na verdade, são situações de injúria, calúnia e difamação. Mas se a gente for levar para o campo da realidade que a gente vivencia, fake news nada mais é do que uma informação falsa e alguns dizem com um objetivo. Então, por exemplo, eu não somente digo que a informação é falsa, eu quero que aquela informação gere determinado retorno em relação a ela. Então, isso pode acontecer com fins eleitoreiros, com fins de estelionato, com fins de prejudicar determinada pessoa, com fins de conseguir algum ilícito. Então, para mim, fake news está nesse contexto aí. Ela se propaga através de várias formas: televisão, rádio, jornal, mídias sociais, WhatsApp, no dia a dia, né? Porque você já deve ter visto aquela brincadeira do telefone sem fio, né? Você fala uma coisa com uma pessoa e tem mais 10 lá. Quando chega na 10ª pessoa, a informação é totalmente diferente daquela que foi passada no início. Isso, de fato, é uma forma de propagar. Agora, com o desenvolvimento que a gente tem da nossa sociedade, hoje um dos maiores instrumentos de se propagar fake news é o próprio WhatsApp, né? Ele que a gente está recebendo tanta notícia falsa aí, e o pior de tudo é as pessoas receberem sem checar antes de repassar. A questão das fake news é um problema que a gente tem que lidar com ele, mas tomando muito cuidado também para isso não se tornar censura. O fundamental para você conseguir identificar se uma determinada mensagem trata-se de fake news ou não é ter o cuidado de fazer uma pesquisa sobre a origem desse conteúdo, né? Verificar mais fontes que estejam falando acerca do assunto e também ter o cuidado de principalmente ler as matérias, porque muitas pessoas encaminham notícias falsas com base apenas numa leitura de linha de manchete. Então, é muito comum manchetes falarem uma coisa, mas quando a gente vai observar o conteúdo, o recheio é outro. Então, esse eu acho que é o principal ponto, a gente ter um cuidado para lidar com as informações que a gente recebe na internet. A propagação de fake news, ela é impulsionada pelo movimento das pessoas de concordarem ou não com aquela mensagem. Então, muito no aspecto assim, num comportamento muito de torcedor, pessoas que estão realmente evangelizadas em torno de algum tema, tudo aquilo que elas entendem que vai de acordo com a bandeira delas, elas encaminham essas mensagens. Então, infelizmente, a gente acaba tendo aí uma difusão de muita informação capenga, muita informação com meias verdades e que acabam tendo uma reverberação muito grande nas redes de um modo geral, principalmente nas redes de WhatsApp e outros tipos de aplicativo de mensagem. Fake news ou notícia falsa tem sido utilizada ao longo dos séculos, né? Não é nada novo. A mentira é da natureza humana. Portanto, a dificuldade em combatê-la, né? E só se combate mentira com verdade. Por isso é tão importante a gente ter um ambiente de liberdade para poder expressar o que de fato, e a natureza da fonte, da onde se extrai aquela informação, exatamente para contrapor tudo aquilo que é considerado fake news. Então, o ambiente de liberdade, ele é propício, né, para que a verdade se sobrepõe à mentira, né? Então, todo tipo de censura, ela acaba fazendo com que o cenário voltado
para que meias-verdades ou um jogo linguístico possa se sobrepor ao que de fato aconteceu, né? Então, a natureza do fato ela pode ser ali contornada se a gente tem um ambiente ali muito restritivo, né, direcionado à informação. Ela acaba sendo compartilhada e acaba se propagando exatamente por conta da massa, né, que recebe essa informação. A gente tem hoje um grande acesso às plataformas de comunicação, de redes sociais e afins. Então, de certa forma, quando essa fake news ela acaba vindo de fontes consideradas seguras, né, como meios de comunicações tradicionais, ou até de figuras jornalísticas ou que trabalham com comunicação, que criou ali uma credibilidade em seu meio. Então, isso acaba corroborando para que as pessoas possam compartilhar esse conteúdo confiando naquela fonte. A fake news são postagens no âmbito digital, tá? Podendo ela ser por áudio ou podendo ser por vídeo e até imagens sobre notícias que são alteradas, né, adulteradas para parecerem verdadeiras. Elas se propagam no meio digital, podendo ser por aplicativos de mensagens ou através de algum site ou alguma plataforma de rede social. Então, no meio digital tem diversos meios dessas fake news serem propagadas. Como identificar a desinformação e como combatê-la? Bom, a identificação, você só vai identificar se você tiver informação. E você obtém informação onde? Através de canais fidedignos, através se você consegue chegar na fonte da informação. Então, por exemplo, se algum dia alguém disser que eu falei determinada coisa e você não acredita, o que você tem que fazer? Perguntar para mim. Descobrir se existe algum vídeo gravado, ouvir o vídeo, saber se ele foi editado ou não, procurar a fonte primária. Para combater este fenômeno das fake news, o principal aspecto é se informar. É a pessoa ter o cuidado de acompanhar, utilizar sempre fontes mais confiáveis, estar sempre estudando, lendo, para assim ela formar um senso crítico independente dessas mensagens que estão sendo espalhadas pela internet. Bom, uma das melhores formas de você conseguir identificar a desinformação é fazer uma consulta em várias fontes, né? Quanto maior o número de fontes possíveis, de canais possíveis, para você fazer ali uma análise detalhada se de fato as informações elas batem, é melhor. Então, quanto mais fontes você tiver disponível, consultando aquela mesma informação, melhor, exatamente para ver se aquilo não é tendencioso ou se não estão utilizando como uma forma de econômica, né? Ou até, de certa forma, política também, para que aquilo sirva a determinado grupo, ou a determinada pessoa, a determinado setor político. Então, é necessário que você consulte e verifique várias fontes possíveis, as tradicionais ou canais direcionados a notícias. Hoje a gente tem grandes canais aí de referência, né? Não só os tradicionais, mas que trabalham e conseguiram ganhar o reconhecimento do seu público leitor, ou que assiste, né, o conteúdo. Então é importante você ter ali diversas fontes para poder, de fato, ampliar o seu conhecimento e fazer uma análise, né, de fato, conforme a escrita daquele conteúdo, verificar se ele não é tendencioso ou se ele está trabalhando mesmo com o que aconteceu. Uma maneira simples de identificar a desinformação é procurando em meios oficiais e em meios de divulgação, né, sites mais sérios, né, para buscar a informação correta. As notícias falsas no âmbito eleitoral pode colocar a democracia em risco? Eu gosto muito de divagar um pouco sobre a questão da democracia. Por quê? Porque a democracia é um conceito muito genérico. Por quê? Porque às vezes uma coisa que para mim
é um ato antidemocrático, para você não é. Então vou te dar um exemplo. Nós estamos vivendo um momento em que as pessoas estão se manifestando nas ruas. A Constituição garante. Vamos imaginar que o objeto da manifestação é pela criação de um aeroporto de ET na cidade de Belo Horizonte. A lei garante isso. Mas para outra pessoa, isso é uma atitude antidemocrática. Vamos imaginar que a pessoa está manifestando pedindo a pena de morte. A Constituição garante o direito da pessoa fazer esse pedido agora. O que não pode acontecer é interferir no direito do outro de ir e vir. O que não pode acontecer é que o meu direito seja prejudicado pela manifestação do seu direito. Então isso precisa realmente ser combatido. Então assim, de maneira geral, é possível que uma fake news possa interferir na democracia, se caso for algo muito grave. É claro que a democracia pode entrar em risco por causa desse tipo de prática, né? Mas a gente também tem que entender que a democracia entra em risco caso a censura venha a imperar no nosso país. Então, entre notícias falsas e entre a censura total, a gente tem que estabelecer um meio termo. O principal ponto que eu entendo é uma pessoa que se sinta lesada por uma notícia ou por alguma informação tem que procurar, sim, judicialmente seus direitos para fazer valer a garantia da integridade da informação. Agora, o que a gente sabe é que, infelizmente, existe uma quantidade muito grande de conteúdo circulando. Então é uma tarefa difícil e a gente tem que pensar em soluções. Não, na verdade, eu acredito que a democracia esteja em risco a partir do momento que você fica proibido de dizer aquilo que você pensa, aquilo que você acredita e até mesmo de propagar mentira, né? Porque não há crime na mentira em si, né? Não é um crime, não existe nada na lei que proíba você de mentir. Eu acredito que pode vir a prejudicar, sim, por exemplo, a opção de cada eleitor de vir a influenciar. Mas eu acredito que, de uma forma mais ampla, até por meio, existe lei para isso, né? Então eu acho que não coloca a democracia em risco. Isso vai prejudicar a opção aí de cada pessoa. Ouvimos opiniões dos nossos especialistas. Continuaremos com mais um bloco. Compara as eleições de 2018 e 2022. Ambas foram protagonistas, dadas informação. E em qual dos pleitos eleitorais houve mais disseminação de notícias falsas? Em primeiro lugar, eu sou a favor da liberdade de expressão. E sou a favor, e também acho que o Estado ele não deve censurar as pessoas. Eu creio que cada um tem que ter a capacidade de discernimento do que está certo e do que está errado. Então, em todos os pleitos nós vamos ter isso. Isso não vai acabar. A única forma de acabar com isso é se nós não tivéssemos meios de comunicação, o que é impossível. A única forma de acabar com isso é se a gente tivesse um conceito de partido único, de visão míope, o que acontece nas ditaduras, por exemplo. Então, assim, eu sou totalmente contra a regulação dos meios de comunicação, mas sou totalmente a favor das pessoas serem responsabilizadas por tudo aquilo que elas estão propagando, quer seja na grande mídia, quer seja no WhatsApp, quer seja pessoalmente, que ela seja. Então, todos os dois aconteceram. Eu não acho que isso influencia a ponto. Se a gente for pensar, a diferença de votos desta eleição poderia sim ter sido ocasionado pelas fake news. Pode. O próprio TSE permitiu que se tivesse fake news. Eu estava, por exemplo, no rádio, eu estava vindo para cá outro dia, e na propaganda de televisão, de rádio, um dos concorrentes dizia que o outro ia fazer determinada coisa. Eu que conheço da legislação sabia que era impossível.
mas estava colocando lá. Por que o TSE não interferiu? Agora, interfere, ok, mas ficou 2 dias sendo veiculado. Então, assim, é difícil equilibrar esse jogo. É difícil. Olha, então, é até difícil de mensurar isso, né? Qual dos 2 pleitos foram responsáveis pela maior quantidade de dispositivos aí de disparos de fake news, de mentira. Mas eu falo com toda certeza que no pleito de 2022 houve um maior controle, né, do que podia se falar e do que podia ser dito. Eu acredito que houve um aumento de propagação de notícias falsas. Então, em 2022, a gente tem observado que a demanda por representação contra alguns crimes envolvendo os meio virtual aumentou. Então eu acredito que a disseminação de notícia falsa também tem aumentado. Existem criadores de notícias falsas que seu alvo maior é mentir sobre algo, manipular uma informação, ou seja, enganar as pessoas. O senhor concorda que é preciso criar leis mais severas para tentar inibir esse tipo de crime? Concordo plenamente. Agora, isso tem que passar pelo Congresso Nacional e não pelo Judiciário. O Judiciário, ele não foi feito para criar leis, ele foi feito para interpretar as leis. Quando o Judiciário se arvora na função de legislador, a tendência é dar errado. Então, eu concordo plenamente, eu acho que o Congresso Nacional tem que fazer essa discussão o quanto antes. Agora, sempre pontuando também que tem que se garantir o direito de livre expressão que está previsto na Constituição. Quem produz conteúdo que fere o nosso Código Penal, principalmente a questão de injúria, difamação, a produção de conteúdos falsos que pode levar a algum tipo de prejuízo a um terceiro, todos eles são factíveis de serem processados de acordo com as leis do nosso país. O problema maior é que muitas vezes os danos que essas mensagens falsas provocam, principalmente na trajetória pública de diversas pessoas, né? Às vezes, por mais que possam ser reparados depois, mas já se perdeu o timing. Mas a grande questão né? A gente vai para uma censura total, um controle total de todo tipo de comunicação, ou a gente vai realmente se educar a população para buscar fontes fidedignas e que assim ela mesma vai ser o próprio filtro para essas fake news. Olha, toda ferramenta para se combater a mentira, ela é bem-vinda, mas utilizar do meio jurídico para tentar inibir isso, eu acho um pouco complicado e até perigoso, né? Quem vai dizer o que é verdade e o que é mentira, né? Quem é que vai punir, né? Quem é que vai analisar de fato isso? Eu acho que as pessoas, o público quem tem total capacidade de identificar. Ele é a balança, né? Se de fato aquilo é real ou é uma mentira, né? E a gente já tem os meios legais, né? A gente tem os meios constitucionais para poder avaliar e investigar determinadas situações. A gente tem uma Câmara Federal, tem um Senado Federal, tem a própria Justiça Federal. Então, existem já um regramento, um ordenamento jurídico para se avaliar essas questões. E eu acho que criminalizar acaba fazendo com que você crie um tribunal paralelo ali e você pode punir as pessoas de acordo com o seu viés ideológico. E isso pode se tornar numa situação um pouco mais grave aí nesse quesito. Eu acho que leis mais rígidas não surtiriam um efeito desejado. Sim, com certeza. É necessário criar leis, melhorar, né, o uso devido da internet e dos meios digitais. As pessoas que criam e disseminam notícias falsas podem responder judicialmente?
Com certeza, elas devem responder. Elas devem responder por calúnia, injúria, difamação. E dependendo do tipo de fake news que for propagado, elas têm que ser responsabilizadas no âmbito civil e criminal. Sou totalmente a favor disso, né? Agora, isso é o que vai fazer a sociedade se educar. A minha opinião é essa: quanto mais houver punição dentro da lei, sem criar novas figuras jurídicas. Sabe, um dos problemas que a gente tem hoje é da judicialização da política e da politização do judiciário. Então, o conceito é poderes harmônicos e independentes entre si. Só que, infelizmente, nós estamos vendo muitas vezes uma interferência de um poder no outro. E no Brasil, quer queira ou quer não, o poder que mais está se intrometendo na vida dos outros poderes é o poder judiciário. E não deveria ser assim. Mas... Com certeza, podem sim. Dependendo do teor da notícia, elas podem até estar incorrendo em crime. Crime comum, como por exemplo crime contra a honra, crime de difamação, desde que aquela pessoa prejudicada ou aquele político prejudicado, ele represente contra essas postagens. As notícias falsas se consolidam como um fenômeno de peso ao meio político. Pode trazê-la consequências irreparáveis? Dependendo da fake news, as consequências são irreparáveis, né? Eu me lembro no passado de uma acusação falsa em relação a uma escola, que o menino tinha sido abusado nessa escola. E a população e os pais foram lá e destruíram a escola. E depois ficou provado que não era verdade. Como reparar esse dano? Não existe. Às vezes, o direito ele sempre vem após o dano, né? Ele não consegue, muitas vezes, se prevenir o dano. Então, assim, tem situações que o prejuízo é irreparável. Agora, a gente tem que continuar lutando com as armas que a gente tem, né? E as armas são a lei, a ordem, a informação, a verdade. Os meios de comunicação têm o dever de combater a desinformação e manter a imparcialidade no período eleitoral. O senhor acha que houve um certo descrédito por parte do eleitor em relação à grande mídia? Totalmente. Eu acho que é um total descrédito. Por que é um total descrédito? Porque, infelizmente, eu sou do tempo em que jornalismo era feito ouvindo os dois lados. Hoje em dia, o que eu tenho percebido é que o jornalista está sendo feito com um viés ideológico. E esse viés ideológico acaba influenciando nas notícias. Então, uma palavra, uma expressão, uma tendência. Sim, acredito, não só agora no período eleitoral, mas de 5 anos para cá, o descrédito da grande mídia tem caído, de fato, e não só porque tem se trabalhado com interesses próprios, né, desses grupos em específico, mas porque também existe aí uma concorrência dentro do mercado, né? As fake news sempre existiram, sem sombra de dúvida. Por que ao passar dos anos elas vêm aumentando consideravelmente mais? Por conta da disseminação da possibilidade de você ter mais rapidez e agilidade na transmissão das informações. Hoje, daqui dentro de um celular, você tem acesso ao mundo todo em segundos. Então, uma pessoa não precisa estar no Brasil para disseminar uma fake news, mas a tendência é que cada dia mais a gente tenha acesso às informações. Infelizmente, notícias falsas, contra-informação, são metodologias utilizadas já há muito tempo por diversos governos, né? Isso ficou muito evidente, por exemplo, na época da Segunda Guerra Mundial, onde o ministro da comunicação do Hitler, né, na Alemanha nazista, ele criava essa difusão de informações falsas para criar na população um sentimento diferente do que aquilo que realmente estava acontecendo na prática. Trazendo para os dias de hoje, o que a gente vê é uma aceleração muito grande de informações. Antigamente, as notícias falsas elas ficavam restritas a grandes grupos de comunicação que às vezes eram inclusive inquestionáveis. Mas hoje, com a internet,
várias pessoas, vários lados, vários espectros políticos fazem a produção de notícias à medida do que é interessante a eles. Infelizmente, isso acontece com frequência. Olha, sinceramente, eu não acredito que as informações, as notícias falsas estejam aumentando. Na minha visão, o que vem aumentando é o fluxo de informação, a forma como você recebe. Bom, a gente acredita que é por conta da falta de informação das pessoas, de que a internet também possui regras. Existem leis e essas leis têm que ser respeitadas. E as pessoas acham que o meio digital é um meio que elas podem postar ou comentar qualquer coisa, de qualquer forma, sem nenhum critério. E não é assim que funciona, como se fosse terra de ninguém. Mas, na verdade, existem sim leis, né? E essas leis também funcionam no meio digital. Analisando de forma geral, o que o senhor achou das eleições de 2022? Eu achei que foram eleições super concorridas, como nunca antes na história do nosso país nós tivemos, né? A margem de vitória de um e derrota do outro no segundo turno foi muito pequena. Eu que estou no campo político, né, eu percebo, eu tenho uma tristeza quando a gente vota no menos ruim, porque infelizmente a gente ainda não está pronto para discutir ideias, a gente só discute pessoas. E o que o Brasil precisa são de novas ideias, de novas perspectivas. Então, assim, a questão, por exemplo, dessa batalha pela urna eletrônica, auditável ou não, na verdade, o que se busca, o que eu acho que todo mundo deveria buscar é transparência. Quanto mais transparência, melhor, né? Para se evitar que depois uma pessoa vença e fique sendo questionada. Agora, no final da história, a verdade é que nós temos um país dividido. E não imagine que nós vamos ter unificação. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque são modelos totalmente antagônicos, né? São modelos, um que quer menos Estado e outro que quer mais Estado. Um que quer mais liberdade e o outro que quer menos liberdade. Olha, eu achei uma das eleições mais conturbadas na história recente do Brasil. Eu fico triste, de fato, de ter presenciado tanta desinformação, tanta manipulação, tanta mentira, tanto uso de ferramentas jurídicas fora da curva, fora daquilo que está apregoado dentro da Constituição Federal, em detrimento de um candidato. Então, isso desequilibrou a democracia, né? E a eleição é um dos maiores símbolos de democracia que existem, né? É ali que você consegue definir e identificar na pessoa que está se colocando à disposição para concorrer a um cargo público de representação, ali que você consegue se identificar como parte da nação, de fazer com que as coisas aconteçam, né? E você se sente frustrado quando esse processo ele é feito de maneira atrapalhada, de maneira equivocada. Existe alguma forma de investigação policial que consegue chegar aos produtores de fake news? Com certeza, hoje a polícia ela tem meios de fazer investigação digital, né, investigação do meio cibernético e identificar esses autores. Quem produz fake news e quem propaga pode responder pelos mesmos crimes? Com certeza. Criação de mensagens falsas chegando nesse autor, né, e nos demais envolvidos, todos eles podem responder pelo crime de divulgação de notícias falsas aí, né, e tendo o representante desse fato criminoso, a pessoa que representa a vítima, ela pode sim solicitar que seja feito algo, né, representação contra esses autores. Vou ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência.